Será que a gloriosa Honda Biz e a lendária Pop vão tomar um caixão de presente da Shiner A-Jet 125? Essa é a pergunta que está incomodando meio mundo de gente, principalmente aquele fã-clube blindado da Honda que defende a marca como se fosse herança de família. Porque, convenhamos, falar mal da Biz ou da Pop é praticamente pedir para arrumar briga em grupo de WhatsApp de motoboy. Mas calma. Não precisa sair correndo ainda para vender sua Honda ou cancelar o carnê do financiamento. O que a gente vai discutir aqui é simples. Será que essa tal de Shiner A-Jet 125, com seu preço popular e jeitão de moto que promete mais do que entrega, realmente tem bala na agulha para enterrar as queridinhas da Honda no Brasil? A Honda Biz já virou quase um patrimônio cultural. Ela está em toda a esquina, servindo desde entregador até tia que usa para ir na padaria de domingo. A Pop, então, nem se fala. Barata, econômica, aguentando buraco como se fosse tanque de guerra. São motos que têm um apelo emocional fortíssimo. E não é só por causa da qualidade. Existe uma espécie de culto, uma devoção, como se a Honda tivesse virado religião e cada concessionária fosse uma igreja com fiéis dispostos a pagar dízimo em forma de revisão caríssima. E é aí que a treta começa a ficar interessante. Porque a Shiner A, que sempre foi piada pronta na boca de muito motociclista, resolveu chutar o balde e lançar a tal da Jet 125. E olha que ousadia! Colocar na propaganda que veio para competir de frente com a Biz e a Pop. É quase como se o estagiário da Shiner A tivesse acordado inspirado e pensado: quer saber? Vamos bater de frente com a Honda. O máximo que pode acontecer é virar meme. Só que a história não para por aí, porque a Jet 125 chega custando praticamente metade do preço das rivais japonesas, com um visual cheio de firula, painel digital e até aquela pegada de "olha como eu sou moderninha". E aí você já imagina o burburinho que isso causou. Imagina só, você vai na loja, olha a Biz por 15, 16 mil, aí do lado está a Shiner A-Jet 125 por uns 9 ou 10 mil. Não dá um estalo na cabeça? Dá vontade de pensar, será que não vale arriscar? É essa pulga atrás da orelha que a marca quer colocar. E claro, sempre tem aquele amigo que jura de pé junto. Moto barata não presta, Shiner A é bomba. Mas será que ainda é assim ou a marca evoluiu? Será que a Jet 125 é só mais um brinquedo com plástico cromado que promete mundos e fundos? Ou realmente pode roubar um pedaço do reinado das ondinhas? E olha que... eu sei que só de levantar essa dúvida já tem gente espumando aí do outro lado da tela. É o típico fã da Honda que defende a Pop como se fosse o filho caçula. Mas calma, é justamente essa provocação que faz a discussão ficar gostosa. Porque no fundo, a gente sabe que a Honda cobra caro, vende horrores, mas também tem seus defeitos. Ao mesmo tempo, a Shiner A é aquela marca que carrega o estigma de moto descartável, mas vem tentando limpar a barra com modelos novos. Quem será que vence essa briga? A tradição da Honda ou o atrevimento da Shiner A? E é aí que eu quero saber de você. Teria coragem de trocar sua Biz ou Pop por uma Jet 125 só pelo preço? Ou nem pagando metade você arriscaria? Pensa bem antes de responder, porque nos próximos minutos a gente vai destrinchar os bastidores dessa disputa e mostrar se a Jet 125 realmente tem chances de colocar a Honda em maus lençóis. E já que a treta está lançada, eu quero muito ouvir de você. Qual é a sua visão dessa história? Você acha que a Shiner A-Jet 125 realmente tem chance de incomodar a Honda ou isso é só fogo de palha? Conta aí nos comentários, porque a graça desse canal é ver a opinião de cada um, desde o fã raiz da Pop até o curioso que cogita arriscar na Jet. E se você curtiu essa provocação, já deixa o like agora, porque é isso que faz o vídeo chegar a mais gente que também respira esse mundo das motos. Ah, e aproveita para se inscrever no Só Bomba 299, porque é aqui que você vai encontrar sempre esse papo reto com zoeira, informação e aquele tempero ácido que ninguém mais tem coragem de colocar. Cada comentário, cada inscrição, cada curtida é o que dá combustível para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo sem filtro.
direto do jeito que você gosta. E já que o assunto tá pegando fogo, a Honda Biz não é apenas uma motinha de 125 cilindradas, ela virou praticamente um símbolo de status popular. Quando a gente fala de números, não tem como ignorar. Há anos a Biz está sempre no top 5 das motos mais vendidas do Brasil, batendo a marca de 20 a 30 mil unidades emplacadas todo santo mês, segundo dados da Fenabrave. É um volume absurdo que mostra não só a força da marca, mas também a mentalidade coletiva que se criou em torno dela. Porque comprar uma Biz não é só uma decisão prática, é quase uma transformação na vida da pessoa. De repente, você não é apenas mais um que se locomove de moto, você é o dono da Biz, o que passa a sensação de confiança, praticidade e, claro, aquele gostinho de estar andando com uma das máquinas mais desejadas dentro do seu segmento. E não para por aí, porque ao lado da Biz está a Pop, essa sim uma verdadeira guerreira de guerra. Especialmente no Nordeste, a Pop virou uma lenda urbana sobre rodas. É a moto que enfrenta buraco, lama, estrada de terra e volta inteira como se fosse blindada. Ela vende horrores justamente porque consegue entregar resistência com economia, e isso pesa muito numa jornada em que cada centavo faz diferença. Para muitos, a Pop não é apenas um meio de transporte, é parte da família, quase um personagem da própria história. A verdade oculta por trás disso é que, quando a gente olha de fora, parece só uma moto simples e até engraçada, mas para quem vive dela, o impacto vai muito além. Agora, se a gente coloca a lupa no bastidor dessa relação entre o público e a Honda, percebe como a marca construiu um império sólido. O pós-venda é gigantesco, peça você encontra em cada esquina, e mecânico que nunca abriu uma Biz ou uma Pop provavelmente ainda está na escolinha aprendendo a diferenciar carburador de injeção. Essa rede cria uma sensação de segurança que vai muito além da ficha técnica. Você pode até pagar mais caro, mas sabe que se quebrar, não vai precisar atravessar a cidade para achar uma peça. Isso muda completamente a mentalidade de quem depende da moto no dia a dia. Só que é aí que entra a parte divertida de cutucar a ferida. Porque pagar 14 a 16 mil reais numa Biz, que anda menos que uma motorizada de feira, é no mínimo uma ironia. E a galera paga sorrindo, ainda sai da concessionária com aquele brilho no olhar, como se tivesse acabado de comprar uma super esportiva. Existe um peso emocional enorme nesse pacote. A Honda entendeu como ninguém a arte de vender não apenas motos, mas a ideia de confiança, de tradição, de comunidade. Quem compra, compra a sensação de fazer parte de algo maior. É por isso que o fã da Honda é tão difícil de ser abalado. Você pode criticar o preço, pode questionar o desempenho, pode até mostrar outra moto que entrega mais por menos. Não adianta. Para o cara, a Biz é quase sagrada e a Pop é intocável. Chega a ser engraçado. Você pode falar mal da mãe do sujeito, mas não fale mal da Pop dele, porque aí a briga fica séria. Essa lealdade quase religiosa é o que mantém a Honda reinando, mesmo quando aparecem concorrentes tentando chacoalhar o mercado com preços mais baixos e promessas tentadoras. E a pergunta que fica é: será que todo esse fanatismo é puro apego emocional ou tem algo de racional nessa escolha? Porque quando olhamos para as vantagens reais, a rede de peças, a confiabilidade, a revenda fácil, até dá para entender por que a Honda segue imbatível, mas ao mesmo tempo fica aquele questionamento no ar. Será que a gente não está preso demais à tradição e deixando de enxergar novas possibilidades? Essa dualidade entre apego e mudança é que torna o jogo interessante, e é justamente aí que mora a provocação que vai dar o próximo passo nessa conversa. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Qual palavra vem à sua mente quando pensa em Pop? Vou acompanhar as respostas de vocês, porque isso mostra o quanto essa moto mexe com a cabeça e o coração de quem vive esse universo. E é justamente quando a gente começa a entender o tamanho da blindagem que cerca a Biz e a Pop que aparece a Shineray querendo dar aquele chute certeiro na canela. A Jet 125 chega como quem não deve nada para ninguém,
trazendo aquele discurso ousado de que é a concorrente direta das queridinhas da Honda. E olha, se a gente colocar a ficha técnica na mesa, tem até um certo charme nessa provocação. A moto vem equipada com motor 125cc, monocilíndrico, com injeção eletrônica e refrigeração a ar, tentando mostrar que não fica para trás em termos de modernidade. Só que aí a gente olha os números mais frios. São cerca de 7,2 cavalos de potência, contra os mais de 9 da BIS 125. Parece pouco, mas na prática esse detalhe pode fazer diferença quando a moto precisa responder com rapidez no trânsito. É aquela velha história de promessa e realidade, e entre uma coisa e outra existe sempre a distância que a propaganda nunca mostra. Mas é no preço que a Shineray joga sua bomba de fumaça. A Jet 125 aparece custando algo em torno de 9 a 10 mil reais, bem abaixo dos 15 ou 16 mil que você paga numa BIS ou até mais numa Pop 0 km. É aí que mora a tentação, porque convenhamos, numa jornada em que cada real conta, quando você encontra uma moto aparentemente parecida custando quase metade do valor da líder de mercado, a dúvida é inevitável. É como se alguém te oferecesse uma passagem de avião para o mesmo destino que você sempre sonhou, só que pela metade do preço. Você sabe que pode ter algum truque por trás, mas a tentação é grande demais para simplesmente ignorar. E a Shineray ainda tenta colocar um tempero a mais no pacote. O design da Jet 125 vem com carenagem ousada, aquela pegada de jetinha esportiva que chama a atenção de longe, painel digital, rodas de liga, tudo para parecer uma transformação de categoria dentro do segmento. É o famoso "olha como eu sou moderna" jogado na sua cara. A estratégia é clara. Se não dá para bater de frente em tradição, que se conquiste pela aparência e pela sensação de novidade. E para muita gente, isso basta. Porque na hora de estacionar na frente de casa ou de postar uma foto no Instagram, o impacto visual pesa tanto quanto o desempenho real. Só que aqui entra a verdade oculta que todo mundo do meio sabe. Promessa não paga oficina. É fácil falar em inovação, em preço acessível e em design bonito, mas quem já teve Shineray sabe muito bem do que eu estou falando. A marca ainda carrega aquela fama difícil de apagar, de ser a moto que já vem praticamente com kit ferramenta, extintor e oração de São Cristóvão dentro do manual. É claro que existe exagero, piada e até preconceito nesse imaginário coletivo, mas não dá para negar que esse histórico influencia as decisões de compra. O medo de ficar na mão é real, e isso não some só porque o preço é atraente. O curioso é que esse movimento da Shineray revela algo maior nos bastidores. Um sinal claro de que até as marcas alternativas querem disputar um espaço no altar que a Honda construiu. É quase uma luta de Davi contra Golias, mas sem estilingue. O que está em jogo não é só cilindrada ou preço, mas sim mentalidade. A cada lançamento barato, a cada moto cheia de promessas, surge a chance de mexer com a forma como as pessoas enxergam o mercado. Será que a tradição vale mais que a ousadia? Será que a economia imediata compensa os riscos de manutenção futura? Essas perguntas ficam ecoando na cabeça de quem olha para a Jet 125 com aquela mistura de desconfiança e curiosidade. E essa curiosidade é perigosa, porque ela abre caminho para pequenas decisões que podem mudar o jogo. Hoje você olha e pensa que não teria coragem de trocar sua BIS por uma Shineray. Mas amanhã, quando bater o peso no bolso, ou quando você ouvir histórias de alguém que arriscou e não se arrependeu, a mentalidade começa a se transformar. É como se a Shineray estivesse plantando uma semente, esperando que o tempo e a insatisfação natural com os preços altos da Honda façam o resto do trabalho. O que não dá para negar é que a Jet 125 chegou para provocar, cutucar, levantar a poeira. Não importa se ela vai derrubar a Honda de verdade ou se vai virar só mais um caso de moto que gera memes na internet. O impacto dela já está acontecendo, porque só o fato de estarmos discutindo isso mostra que a Honda, pela primeira vez em muito tempo, sente uma sombra se aproximando.
Talvez ainda seja pequena, talvez ainda seja frágil, mas é uma sombra que incomoda. E agora eu quero jogar essa bola para você. Se tivesse que resumir a Jet 125 em uma única palavra, qual seria? Escreve aí nos comentários, porque isso vai mostrar o quanto essa moto desperta sentimentos diferentes em cada um. Quando a gente coloca tudo na balança, fica claro que a Shineray Jet 125 tem aquele pacote tentador de moto barata, visual chamativo e aquele ar de novidade que sempre desperta curiosidade. Ela chega como quem diz: eu não sou a Honda, mas posso ser o que você precisa pagando bem menos. Só que a verdade oculta por trás dessa proposta é que existe um peso difícil de ignorar. O preconceito ainda é gigante, a revenda não tem força, as peças não estão em todo canto e a fama de moto descartável segue rondando como uma sombra que a marca ainda não conseguiu apagar totalmente. É como se a Shineray oferecesse a transformação imediata no bolso, mas com uma dúvida permanente na cabeça de quem compra. Será que essa jornada vai valer a pena a longo prazo? Enquanto isso, a Biz e a Pop continuam lá, firmes, quase intocáveis. Não é exagero dizer que essas motos viraram uma espécie de religião no Brasil. Elas estão tão enraizadas na mentalidade coletiva que não importa o que apareça no mercado, sempre vão ter aquele público fiel, apaixonado, que trata a moto como se fosse parte da família. E é essa conexão emocional que mantém a Honda reinando. Não é só sobre potência ou desempenho, é sobre confiança, sobre tradição, sobre aquela sensação de segurança que você não precisa questionar. É como escolher entre arriscar num atalho desconhecido ou continuar pela estrada que você já percorreu 1000 vezes, sabendo exatamente onde pisa. Mas a provocação é inevitável. A Shineray está cutucando onde dói, lembrando a todos que pagar 15, 16 mil reais numa motinha básica pode ser uma decisão que mais parece contrato de aluguel vitalício. Enquanto muita gente se orgulha de estar financiando uma Biz até 2030, outros começam a pensar se não valeria mais a pena apostar no risco e virar uma espécie de beta-tester de uma marca que promete o mesmo por quase metade do valor. Esse é o impacto real da Jet 125. Mais do que roubar clientes, ela planta a dúvida. E essa dúvida, quando ganha força, começa a corroer a blindagem da Honda. O interessante é que esse dilema mostra um bastidor que pouca gente comenta. A Honda, por mais gigante que seja, já não está tão confortável como antes. O mercado mudou, a mentalidade do consumidor mudou, e o bolso brasileiro não perdoa. A cada aumento de preço, a cada revisão salgada, a cada nova parcela que pesa no orçamento, o espaço para alternativas cresce. E mesmo que a Shineray não consiga derrubar a Honda, ela abre caminho para que outras marcas também se arrisquem. É um jogo de resistência, onde o tradicional e o ousado se enfrentam não apenas na pista, mas na cabeça das pessoas que precisam decidir entre status, confiança e economia imediata. É curioso pensar que a Honda se mantém no topo justamente porque as pessoas acreditam que não há escolha melhor. E, de certa forma, essa é a grande revelação. Não é só a qualidade das motos que sustenta o império, é a mentalidade coletiva que coloca a marca no pedestal. Só que quando alguém começa a questionar essa verdade absoluta, por menor que seja, o impacto pode ser muito maior do que parece. Uma moto como a Jet 125 pode não enterrar a Biz nem a Pop, mas pode fazer muita gente repensar até que ponto vale a pena pagar mais caro apenas pelo nome estampado no tanque. No fim das contas, a decisão está sempre nas mãos do consumidor. Continuar pagando caro pela tradição ou arriscar na novidade mais barata é uma escolha que envolve mais do que cilindrada, envolve identidade, envolve valores, envolve a forma como cada um enxerga sua própria jornada sobre duas rodas. É uma decisão que fala sobre confiança, mas também sobre coragem de enfrentar algo novo, mesmo sabendo que pode dar errado. E é isso que torna esse embate tão fascinante. Não estamos falando apenas de motos,
mas de mentalidade, de transformação pessoal, de como as pequenas escolhas refletem no dia a dia de quem depende dessas máquinas para trabalhar, se locomover e até para sonhar. E já que estamos mexendo nessa ferida, deixa eu te jogar uma provocação. Se você tivesse que resumir a Honda em uma palavra, qual seria? Escreve aí nos comentários, porque essa resposta mostra muito mais do que opinião. Mostra como cada um enxerga a relação entre tradição e ousadia nesse universo. E se você chegou até aqui, significa que realmente curte mergulhar nesses bastidores do mundo das motos, questionar o que todo mundo aceita e se divertir com a zoeira que a gente trouxe. Então aproveita e deixa nos comentários a frase "Cheguei até o final", só para eu ver quem acompanhou cada detalhe dessa provocação sobre Honda e Shineray. Já aproveita também e deixa aquele like, porque é incrível ver como cada vídeo cria essa conexão com vocês, mostrando que não estamos só falando de motos, mas de decisões, mentalidade e escolhas que refletem na nossa rotina sobre duas rodas. E se você quer continuar nessa jornada, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá, porque o papo ainda vai se aprofundar e tem muita revelação esperando. Ah, e não esquece de se inscrever no canal Só Bomba 299, porque aqui sempre vai ter informação com sarcasmo, curiosidade e aquele toque que você não encontra em outro lugar.